Hoje o tema é perdoando uns aos outros. E eu vou colocar algumas escrituras aqui para você ver que tem no livro. Só que eu não vou ficar muito no livro hoje, né? Vamos usar o livro como uma referência. Mas eu queria... A gente está chegando perto da paixão de Cristo, né? Então a gente precisa saber como que Cristo... A gente precisa caminhar com Cristo para entender, né, como era a paixão e a compaixão de Cristo. E toda vez que a gente fala de perdão, se a gente não pensa em Cristo, já era, né? É muito difícil você por si próprio perdoar sem ter uma motivação maior que é Cristo. Então no livro tem algumas escrituras. Por exemplo, você pode anotar e ler, mas em Mateus 18, 32 a 35 fala: então o Senhor chamou seu servo e disse... Deixa eu pegar aqui. Falou assim, ó: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Tem outra escritura também, passa por favor. Seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Próximo. Portanto, sejam meus imitadores como filhos amados, e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Acabou, né? Quantas escrituras? Tem mais uma ou não? Tem essa, a primeira Pedro. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Acho que tem mais uma aí. Essa é: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Estive pensando, né? Bom, o livro ele tem muitas escrituras e você deve... Deixa eu usar óculos agora que estou enxergando mal. Reflexos da idade, começa a falhar. Mas olha, irmão, eu estive pensando, né? O livro ele tem várias escrituras. E eu duvido que você já não leu essas escrituras. Eu duvido que você não saiba procurar na Bíblia ou numa chave bíblica escrituras sobre perdão. Eu acho que a gente até tem muito treinamento sobre isso, né? E esse livro ele te dá algumas ferramentas para você fazer, você seguir. Mas a grande questão é: por que é tão difícil perdoar? Por que a gente tem essa dificuldade em perdoar, né? E parece que complica um pouco mais quando a gente fala da igreja. Por que é tão difícil perdoar na igreja, né? Você tem expectativa, se está na igreja, todo mundo é cristão, né? As pessoas não deveriam errar umas com as outras, né? Se todo mundo está na fé, todo mundo está se esforçando, o erro vai ser bem menor. Então a nossa tolerância às pessoas também fica menor, né? Você começa: como que você está fazendo isso? Você é cristão ou você não é cristão? Né? Que cristão é esse? E a gente acaba tendo uma dificuldade, se torna mais difícil perdoar assim, né? A falha do outro, ela começa a ser... A gente não aceita tanto que os outros falhem, né? Mas é interessante, porque a Bíblia... Se você pegar uma chave bíblica agora e colocar perdão, você vai achar milhares de escrituras. A Bíblia fala muito, muito, muito sobre perdão. Então é uma coisa que a gente precisa estar avaliando. Então a gente vai estudando todas as escrituras, mas quando chega aí em Colossenses 3:13, aí quebra as pernas, porque ele fala assim, ó, pegar só o finalzinho: perdoem como o Senhor lhes perdoou, né? Aí você pensa: puxa, até entendia lá do que eu fui perdoado, aí, né, as escrituras do servo. Mas quando fala perdoar como Cristo perdoou, você pode passar por isso aí, pensar e ficar reflexivo, mas pensa bem: como que Jesus me perdoou? Que tipo de amor, né? E como a gente está prestes aí a comemorar a paixão de Cristo, né? E talvez a grande compaixão de Cristo, nós precisamos caminhar com Ele, né? Saber como que Ele fazia isso, como era o perdão dEle, as pessoas que foram perdoadas por Ele, as pessoas que conviveram na época da crucificação, como era esse tipo de perdão, né? Como que eu posso aprender isso com Cristo? Como é perdoar como Cristo me perdoou?
Então, Lucas 23 tem uma passagem interessante, versículo 34 a 35. Não vai estar aí, mas eu vou ler aqui para vocês. E eu acho incrível essa passagem, porque é no momento de dor de Cristo, ele está sendo crucificado. Então fala assim, ó. Peraí. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou a outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Quando você pensa nesse momento de dor, né, já que a gente está falando de Jesus, puxa, ele estava na cruz, né, as pessoas estavam rindo dele. Não era só a questão da gozação, era a questão da dor, né? Imagina as costas dele dilaceradas, encostando com aquela madeira, os fiapos entrando. Imagina o espinho na cabeça, né, fazendo pressão, e ele não podendo nem encostar a cabeça porque o espinho entrava mais. Imagina o sangue caindo, né, as pessoas rindo, o soldado querendo furar o corpo dele. Imagina ele vendo os amigos, né, vendo a mãe dele lá, observando tudo isso. Então era um momento de muita dor, né? E quando você está com dor, você não quer nem que toque você, né? Esses dias eu bati o cotovelo, pá! E aí sempre vem a esposa, né, querendo ajudar. Você não quer nem que toque, não toca aqui que tá doendo, né? Aí vem aquele filho delicado, né? Quem que foi? Pá, bate no cotovelo, né? Aí parece que todo mundo, você está fazendo um esporte, alguém bate no seu cotovelo. Parece que o seu cotovelo virou o alvo, né? Parece que tem um doce, fala, bate aqui, né? E você sente tanta dor e a nossa reação é ficar violenta. Ei, tá vendo não? Tá inchado, olha aqui. E a gente começa a mostrar, né? Toque em mim não, eu tô inchado. Você quer que as pessoas tenham compaixão de você, né? Te sirvam, né? Pai de coitadinho, né? Então, é natural, nós como humanos queremos isso, a nossa maneira de se defender de tudo isso. Mas Jesus, no momento de mais dor, ainda ele olha para as pessoas e eles estão rindo, estão fazendo um jogo. Vamos ver aqui, vamos tirar a sorte para ver quem fica com a roupa dele. E a oração de Jesus é o que me toca, porque ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha, se você está com o coração muito bom, se você está muito espiritual, talvez você tenha uma oração assim: Deus, mostra o erro deles, esses pecadores asquerosos. Pai, mostra a verdade que eles estão fazendo. Eu quero que ele mude. Olha, quantas vezes você vai orar por alguém, você ora assim: Deus, muda essa pessoa. Deus, ajuda ela a enxergar o mal que ela está me fazendo. Ajuda ela a ver como ela é egoísta. Na verdade, você está falando: Deus, olha, castiga essa pessoa. Que ela sofra com o pecado dela. Para que ela venha humildemente pedir perdão. É uma oração para você. Você quer que a pessoa mude. Imagina o casamento, né? Muda meu marido, aquele egoísta, aquele imoral. Imoral não sei, não vou falar porque eu não posso falar. Mas aquele egoísta, aquele que não se importa, preguiçoso. Deus, muda minha esposa, aquela bruxa, aquela mulher que não tem paciência comigo, eu que sou um cara incrível, mostra o erro dela. Irmão, na nossa oração é muitas vezes assim. Não é como Jesus orava. Jesus, ele orou de um jeito de graça: Pai, perdoa-lhes. E ainda se colocou no lugar deles. Olha só, Jesus se colocou no lugar do pecador e falou assim: eles não sabem. Talvez se não tivesse o conhecimento que eu tenho, talvez eu faria a mesma coisa. Perdoa-lhes. Então, irmãos, o grande sentido dessa escritura, quando fala quando Jesus me perdoou, você tem que mergulhar. Como que Jesus me perdoou? Como ele perdoava as pessoas? E olha essa escritura, sabe? É difícil você pedir que Deus perdoe alguém que está te ferindo. Que Deus tenha compaixão, querer o bem da pessoa, querer que ela se salve, querer que ela conheça, querer que ela não se engane. E ele vai e ora: Deus, eles não sabem o que estão fazendo.
Foi assim que, igual com a gente, quando você começou a escutar sobre o Evangelho, quando o Evangelho chegou na sua vida, você acha que Jesus falou, Pai, muda aquele sem vergonha? Não, ele falou, ó Deus, tem que perdoar porque ele nem sabe o que ele faz. E até entre nós temos que perdoar uns aos outros que nós nem sabemos o que estamos fazendo. Perdoar como Jesus nos perdoou. Aí eu estive pensando mais, né, em outras situações onde Jesus era instigado a pensar de uma maneira como todos pensam. E tem aquela escritura lá em João 8. Vamos lá, abre sua Bíblia em João 8, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. João capítulo 8, de 1 a 11. É a história daquela mulher que foi pega em adultério. E fala assim, ó, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa parte me surpreende. Tem sido uma das escrituras que eu tenho mais gostado, né? Porque aqui tem uma mistura de muitas coisas. Pessoas querendo pegar Jesus, né? Colocava uma pegadinha. E é interessante, né? Quando você começa, às vezes eu estou estudando a Bíblia com as pessoas, aí vem aquelas perguntas cabulosas, né? Deus criou Judas para ser condenado? E o livre-arbítrio? Existe ou não existe? Né? Um dia nós vamos falar sobre isso, né? São assuntos interessantes. Aí você fica tentando explicar e tal, né? Você sabe, é uma pegadinha, né? Mas o que me impressiona, que tem uma situação tão complicada, e qual que era a situação? A mulher foi pega em adultério. Irmãos, adultério é pecado ou não é? É pecado. Não tem o que se discutir. Pum. E ainda mais, eles não estavam falando, me falaram. Ela foi pega no ato de adultério. Imagina que vergonha. E a lei de Moisés, para os judeus, falava o quê? Mulher assim, você joga pedra. Pode matar. E aí vem os fariseus, né, os mestres da lei, e falam, agora eu quero ver. Porque eu sei que eles vão falar, não, ele é bonzinho demais, ele vai falar para perdoar. E aí nós vamos mostrar a lei. E ele, como judeu, não está seguindo a lei. E Jesus vai lá, cheio de sabedoria, e começa a escrever no chão. Eu já tentei fazer isso. Alguém vem com uma pergunta difícil, eu começo a rabiscar. Se deu certo com Jesus, vai dar comigo. Não tem dado muito certo. Melhor você orar. Puxa vida, né? Então Jesus começa a escrever no chão. Tem uma curiosidade danada de saber o que ele estava escrevendo. Aí ele se inclina e fala assim, faz o seguinte, joga a pedra nela mesmo. Só que só aquele que não tem pecado. Aquilo foi uma pancada pro pessoal que estava lá, porque eles olharam para o coração deles e falaram, eu tenho muito pecado. E não jogou. Aí foram saindo. Mas o mais incrível é que o único que podia jogar pedra, quem era? Aí imagina Jesus assim, eu vou tocar minha pedra aqui, sai correndo, que eu sou bom de mira, hein? Ele não falou isso.
Ele chega para a mulher que está envergonhada, quebrantada, e fala: cadê as pessoas? Onde elas estão? Alguém te jogou? Eu falo assim: não, ninguém. Aí ele fala: alguém te condenou? Ela fala assim: ninguém. Mas sabe o que Jesus fala? Eu também não te condeno. Olha como Jesus perdoava as pessoas. O adultério é horrível, um pecado contra Deus, destrói famílias. Mas no momento ali, Jesus não estava preocupado em discutir o pecado. E a gente perde muito tempo falando do pecado das pessoas. Pecado, porque ela é assim, porque ela é outra, não sei o quê. E Jesus não estava focado no pecado, não. Ele estava focado no quê? No pecador. Eu não te condeno. Olha, abandona a sua vida de pecado. Sabe por que você deve abandonar? Porque os seus pecados te afastam do amor de Deus. Porque eu não quero isso para você. Eu quero que você encontre em Deus sua esperança, amor, que você aprecie a compaixão, que você veja o quanto Deus te ama. Abandona esse pecado, porque esse pecado destrói a sua família, sofre, você vai sofrer muito. Mas eu não te condeno. Muitas vezes a gente perde tempo condenando o pecador, falando mais do pecado dele do que tentando trazê-lo. Porque, irmãos, é assim que Cristo perdoa as pessoas. É isso que nós somos chamados a parar de condenar. Está numa discussão enorme, que é o que não é pecado, pode ou não pode, e a gente fica lá nas regras, pode ou não pode, pecado ou não pecado. E a gente não consegue perdoar as pessoas, porque a gente fica olhando só para o pecado dela. Pecado, vamos jogar pedra, porque a lei fala isso, a lei fala aquilo, e deixamos de olhar para o pecador. Imagina se Jesus fosse usar a lei contra nós. Não estaria ninguém aqui. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Nós temos perdoado como Cristo nos perdoou. Nós estamos entendendo, caminhando com Ele para ver que o foco é no pecador e não no pecado. Sabe, nós estamos anulando a nossa natureza humana que gosta de julgar, que gosta de emitir vereditos, que gosta de apontar o pecado do outro. Ou nós estamos andando como Jesus, que era o mais ofendido ali, se você pensar, porque nós pecamos primeiro contra Deus, né? E Ele olha e fala: eu não te condeno, abandona a sua vida de pecado, restaura a sua relação com Deus. E sabe, e a gente tem que aprender que Jesus tem nos convidado para conhecê-lo, né? Para que você perdoe nesse nível, você tem que estar muito inspirado por Cristo, né? Eu imagino essa mulher, eu não sei, a Bíblia não fala o que aconteceu com ela depois, mas eu imagino que ela se recebeu uma das maiores lições, o maior discipulado, né? Se talvez Jesus tivesse falado: agora senta aí que você vai ouvir. Uma imoral, não te condeno, mas sou imoral, rabugenta, o que é isso? Talvez ela ia sair lá com medo, né? Não sei se quebrantado. Eu nunca mais vou fazer isso, porque eu não quero passar isso de novo. Mas não, Jesus não falou mais nada. Olha, não te condeno, abandona sua vida de pecado. E Deus, imagina o quanto Deus trabalhou na vida dessa mulher por ter recebido esse nível de amor, por ter recebido esse nível de misericórdia. E quando Paulo fala: perdoa as pessoas como o Senhor nos perdoa, nós temos que ir para esse nível, que é muito desafiante. E se você não andar com Cristo, você não vai conseguir, porque aqui está cheio de pecador, né? E é difícil. Vai lá em Mateus 11, no versículo 28. Eu estou saindo do livro, mas é importante você ler, ver as escrituras, como Deus fala sobre o perdão. Mas eu entendo que nós temos uma necessidade enorme de aprender mais com Cristo, né? Do que criar ferramentas. Aprenda com Cristo, anda com Ele. Não depende da igreja, não depende de pregação, é você andando com Ele. Mas em Mateus 11, versículo 28 ao 30, Jesus nos faz um convite. Ele fala: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, eu adorei escutar aqui os irmãos compartilhando, né? Eu estava cansado, queria saber mais nada, esse negócio de servir está acabando comigo. Eles podiam vir assim, cheio de, eu estou cansado, porque reclamando da vida. Mas eles foram para Deus. Deus, eu estou cansado, levanta outras pessoas. Deus, levanta o povo aí e tal, nós vamos tirar umas férias. Eu acho mais incrível é que eles falaram, então Deus respondeu, não foi um líder, não foi Deus. Vai lá e serve mais. Deus, a convicção dela, ela com Deus, eles com Deus, orando, entregando, sendo sinceros. E aí qual o resultado? Nossa, eu estou super feliz. Nossa, estou bem, estou alegre. Porque ouviram a voz de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Vem me ouvir mais, vem descansar. Você está cansado? O irmão estava cansado, né? Está cansado? Está sobrecarregado? Eu vou te dar descanso. Vem para mim, né? Tome o meu jugo e aprendam de mim. E ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Jesus era um homem manso e humilde, né? Ele entrava no coração das pessoas e transformava, não porque ele sabia toda a lei, não porque ele era um rabino, o top, simplesmente porque ele amava as pessoas. É interessante quando Jesus ele é preso, né? Quando ele vai ser crucificado, e que eles falam, Judas combina com o pessoal que vou dar um beijo nele. Eu penso, caramba, eles sabiam quem era Jesus no sentido que ele ensinava, pregava, estava revolucionando, mas não conseguiam identificá-lo. Por quê? Porque Jesus se misturava. Jesus era humilde, era igual a eles. Não era, olha, só quem sentava ali, quem estava perto dele, escutando, é que sabia identificar que Jesus era o Filho de Deus. Porque recebia do amor dele, mas Jesus não tinha nenhum estrelismo. Jesus não tinha canal na televisão. Jesus não tinha nada que chamasse atenção. Só o amor que quebrantava. Então nós precisamos ir lá e pensar, que convite é esse que ele está me fazendo? Antigamente, né, na Galileia principalmente, tinha os... Vou pegar aqui que é um nome difícil. Os Talmid. Né? Talmid, quem que eram os Talmides? Né? Você pegava os menininhos lá de 6 a 10 anos e ensinava lá, né? Aprendeu a Torá, o Antigo Testamento. Olha, irmãos, imagina você decorar o Antigo Testamento. Era a lei, né? Então os menininhos lá estudavam. Quando eles decoravam, aí eles separavam os que mais se destacavam, e esses seriam a elite de Israel, né? Eles iam seguir os grandes mestres, né? Eles iam seguir os grandes ensinadores da lei. E aqueles que não se destacavam iam trabalhar na profissão dos pais, né? Então, Jesus era marceneiro, então ele não se destacou. E eles iam seguir os mestres, né? E depois, essa elite, eles começavam a discutir, os meninos iam crescendo, iam na sinagoga, né? E eles chamavam Talmid, que eram seguidores, discípulos desse mestre. Aí tinha até um dito que um bom Talmid era aquele que ele ia atrás do mestre dele, né? Do rabino. E ele já ali aprendia tudo com o rabino. E ele estava atrás e próximo. Então assim, a poeira da sandália do pó do rabino sujava os pés dele. De tão próximo e acompanhando. Só que esses rabinos, o fardo que ele trazia para quem o seguia era muito grande. Você tem que decorar, você tem que obedecer à lei. Por isso que quando você encontra os fariseus, mestres da lei, eram meninos que desde a infância eram extremamente treinados. E eles defendiam aquilo ali, com unhas e dentes. Porque era muito difícil. O fardo dele era tão pesado que eles não conseguiam ser leves. Só que aí vem Jesus, que era um rabino marginal, né? Não tinha um título, não tinha nada. Mas ele fala, olha, me segue, que meu fardo é diferente. Ele não é pesado igual os caras. Ele não é um fardo de segue lei, segue isso, faz aquilo, aí você vai ter, não vai ter. Era um fardo diferente. Ele fala, meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. E nós sabemos a revolução que Cristo fez e como chegou aos nossos corações.
Então, quando Jesus fala, olha, perdoa, quando a gente lê, perdoa como Jesus tem perdoado, você tem que aceitar esse convite. Você tem que andar pertinho de Cristo para saber como era Cristo nessa situação. Como Jesus perdoa as pessoas. Em vez da gente já ir falar, não, eu aprendi que é assim, assim vai ser, porque não dá, acabou, fecha a conta, não vou perdoar não tem jeito, para mim aqui, encerrou. Será que você está aceitando o convite de Jesus? Para ser manso e humilde de coração, para não ter um fardo tão pesado e não colocar isso em cima das pessoas, para não ser aquele que defende coisas que Cristo nem defende mais. Suave, sabe? Um jugo que é leve, que você suporta. Às vezes nós vamos ter conversa com as pessoas e acaba sendo mais pesado, a gente acusa, mostra o pecado. Jesus não era assim. Não era assim. Escrevia antes. Você sabe que o nosso cérebro ele reage muito com as nossas emoções, né? Lá tem vários circuitinhos, eu não vou explicar, que conforme você vai pisando na bola, ou tem uma situação, ele manda um monte de informação para o seu cérebro. Aí o seu cérebro já quer reagir, né? Por isso você deve contar até 10. Aprendi com o Fábio ontem, né? 1, 2. Aí o seu cérebro vai pensando mais, porque a nossa natureza humana, se você vai lá em Gênesis 6, a nossa inclinação é para o mal. Sua inclinação nunca vai ser para o bem. Então, se você não para, não pensa, não escreve, não olha para Jesus, não lembra o que é ser um cristão, você vai errar, você vai emitir julgamentos que não são bons. Aí você vai perdoar como? Se você já está entregue à sua ira, já está entregue ao seu julgamento. Você não está nem aí por quem é Jesus mais. Você quer saber isso aqui, é justiça, é agora, estou machucado. Isso é pesado, né? Quando você não perdoa, você não fica pesado. Ou quando você sabe que você precisa do perdão de um irmão, você também não fica pesado. Jesus está falando, vamos passar régua nisso aí. Para de andar assim. Para de andar querendo que outro reconheça. Perdoa e segue sua vida. Seja feliz. Olha para o meu exemplo. Aqui os caras estavam sorteando as roupas. E eu orei, Deus, ele não sabe o que faz. Ele se colocou no lugar. Então, irmãos, esse convite é para que a gente aprenda e isso possa refletir nas nossas vidas, um com o outro. Onde você vai ver a falha, Deus, tudo bem, ele não sabe o que faz. Mas, irmão, eu quero te falar, eu quero que você abandone essa vida de pecado. Por quê? Não porque eu quero que você se restabeleça comigo, seja justo, peça perdão, mas eu quero que você se restabeleça com Deus. Porque isso afeta a sua relação com Ele. Irmãos, quando a gente perdoa e quando a gente é perdoado, nós andamos leves. A vida fica mais fácil. Em vez de falar o que a lei diz sobre tal pecado e cair numa discussão. Imagina se a discussão fosse para o nível que os fariseus queriam. Sabe como ia terminar essa passagem? Com sangue. Então a mulher recebeu uma pedrada no meio da fossa e morreu. E o sangue escorreu pela sinagoga. Sabe, será que é isso que nós queremos? Que o sangue escorra, que as pedras sejam atiradas? Ou a gente quer andar como Jesus? Manso e humilde de coração. Quantas pessoas talvez estariam aqui conosco se nós fôssemos mansas e humildes de coração com elas? Em vez de apontar o pecado, a gente apontasse a Cristo. Se a gente tivesse o coração de perdoar como Cristo tem perdoado. E não condenado as pessoas. A igreja tem sido o lugar que mais tem condenado. Fala todo e qualquer. Por quê? Porque a gente acha que está no nível espiritual que a gente pode condenar. Ninguém aqui pode jogar pedra porque todos nós pecamos. E aí você precisa aceitar esse convite que Ele dá. E Cristo, Ele não quer ser um rabino que vai te colocar um monte de um jugo pesado. O que Ele quer? Que você tenha um coração humilde, manso como Ele. Que você seja o quê? Transformado. Não é mais, agora eu sou cristão, não bebo, não fumo, não falo palavrão. Não é mudar uma conduta moral apenas. É ser transformado.
transformado. Às vezes tem coisas que são processos, vai demorar, mas você tem que estar no caminho da transformação. Senão Cristo não está em você. Porque onde Cristo está, meu amigo, Ele transforma. Ele vai mudar. Olha, tem coisas que é difícil para você, que você não muda, mas segue a Cristo que Ele vai mudar. Não fica seguindo fulano, ficando, porque as pessoas são falhas. É mais fácil você achar seguidores para tirar, para jogar as pedras, do que achar aqueles que vão te falar, ó, se você não tem pecado, meu amigo, você pode tirar essa pedra. Não é assim? Você falar aquele fulano pegar ele mesmo, nossa, não, vamos falar com ele agora, vamos resolver essa parada. Precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. Sabe, mergulhar nas Escrituras, andar do ladinho dele, para ter o comportamento de coração e não só de aparência que Cristo tinha com as pessoas e uns com os outros. Para a gente terminar, em João capítulo 1, versículo 16, João capítulo 1, versículo 16. João compartilha aqui, fala: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então, você pode ler o capítulo de João inteiro, né? Mas ele fala que o que eles receberam de Cristo não foram fardos pesados. Por que eles podiam ensinar sobre perdão? Por que eles podiam escrever essas escrituras e falar, perdoa como o Pai nos perdoou? Porque eles receberam um ensinamento radical sobre o pecado, sobre perdão? Porque eles leram as escrituras e decoraram as escrituras? Não, porque eles receberam graça sobre graça. Eles falaram assim, olha, todos recebemos, ele está se referindo a Jesus, todos recebemos da sua plenitude. Irmãos, imagina se a gente dá da nossa plenitude uns para os outros, né? Paulo não fala, encham-se do Espírito. Você quer encher do Espírito, você, não sei qual é a sua definição de andar cheio do Espírito, mas encha-se do Espírito. Imagina se na semana você está se enchendo do Espírito, caminhando com Jesus, crescendo em humildade, crescendo em compaixão, crescendo em temor, crescendo em qualquer coisa que tenha a ver com o caráter de Cristo. Aí você chega aqui, o que você vai fazer? Você vai se esvaziar. Vai jogar isso. Imagina todo mundo se enche na semana e se esvazia aqui. Meu Deus do céu, você quer ficar uma coisa de louco, não é? Você está se esvaziando, mas você está recebendo algo de alguém que também está se esvaziando. E é uma troca. Jesus se esvaziou para essas pessoas, deu toda a plenitude dele. E eles falaram, olha, a gente está aqui por causa da graça. Graça sobre graça. É isso que nós recebemos dele. Pensando nisso, aí você pode ler o livro, pode ver as escrituras com esse olhar de Cristo. Não é o olhar da igreja, não é o olhar do macro, do seu amigo, do seu líder. É o olhar de Cristo. Aí essas escrituras vão fazer mais sentido. Por que eu tenho que perdoar? Que nível que Cristo me perdoou? Que tipo de mestre ele é para mim? Graça sobre graça, dando nossa plenitude para as pessoas. Então, irmãos, é isso. Perdoar não é fácil. Se você for esperar a atitude do outro, se você for esperar um sinal de Deus, sei lá, se você for esperar que alguém te desafie a isso, esse é um alerta vermelho, porque quem vai transformar a nossa vida a esse nível é Cristo, ao nível de você querer reproduzir aquilo que você tem recebido de graça, sem esperar que o outro mude. Jesus não esperava que eles iam parar ali. Olha, Jesus está orando por nós, então vamos parar de sortear aqui. Olha, Filho de Deus, tira ele da cruz. Deus só perdoa. Imagina quantos conflitos nós evitaríamos nos nossos casamentos, né? O marido lá é grosseiro, não reparou aquela sua unha bonitinha que você fez, gastou dinheiro, não reparou a chapinha, não reparou aquela cor nova no cabelo, e só reclamou da comida, e você fala, puxa vida, Deus, ajuda esse Marcelo, o cara não vê nada.
Imagina você numa dessas e falar assim: Deus, perdoa. Ele não sabe o que ele faz. E aí você vai lá e se doa, você se entrega, você dá da sua plenitude. Muda a coisa. Aí ele vem falar: você está diferente, hein? Seu esmalte. Aí muda. Porque você foi com mansidão. Aí vem aquela mulher ansiosa, cheia de... você achou que eu não ia falar de você, né? E vem com tantas coisas, e o marido está lá, feliz da vida, querendo compartilhar, que é uma coisa incrível, né? Ele não quer assistir o jogo, ele quer compartilhar com você. Só que você está tão com raiva, tão irada, porque a casa está uma bagunça, porque o menino não te obedeceu, porque veio a conta, porque isso, porque aquilo. E você, em vez de jogar graça, você joga desgraça. E aí você não percebe que ele está... E aí as relações humanas vão se deteriorando. Aí você acha que domingo na igreja alguma coisa vai acontecer que vai transformar o seu casamento, que vai transformar o seu... Não é. O chamado é, vai lá, segue o rabino que é Jesus. Muito bom. Dá graça sobre graça, perdoa, não fica insistindo, não fica falando: adultério ou não é pecado, arrumar a cama ou não é pecado, lavar a louça ou não é pecado, não olhar para a esposa ou não é pecado. Esses são pecados. Se você não está lavando a louça lá, marido, é um pecado. Estou brincando. Não está, não. Mas sirva, né? Sirva. Mas olha, isso aqui não é o nosso foco é o perdão, é o coração, abandona seu pecado, mas eu não te condeno. Então, irmãos, pensando nisso, tenhamos uma semana onde você vai andar com Cristo, perdoar como Ele perdoou. Amanhã vai ter um monte de prova para você fazer, né? Vai ter trabalho, vai ter casa, vai ter isso. Hoje, né? Amanhã não, hoje. Dependendo do resultado dos jogos, você vai ficar bravo ou feliz. Então perdoa, assim como Deus nos perdoa. Amém? Não tem canção final, né? Tem uma final? Então tem. Obrigado, irmãos. A gente se vê semana que vem.